Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, para continuar a nossa sequência de aula, vou falar sobre lançamento vertical. Então, acompanha aí. Se tiver dúvida mais na frente, vocês podem perguntar depois no grupo de WhatsApp. Vocês vão estar com um vídeo, vocês vão ter total liberdade para conversar comigo no WhatsApp, certo? Então, vamos falar sobre lançamento vertical. Eu tenho aqui então uma imagem, né, uma situação em que eu tenho o solo, eu tenho uma pessoa e eu tenho um objeto que vai ser lançado para cima. Esse lançamento ele é feito com uma velocidade inicial v0, que está desenhado aqui. Eu tenho também a altura inicial com que esse objeto é lançado e aqui a gente vai considerar que existe uma altura, vamos supor que existe uma altura, depois eu vou considerar que é zero, mas que tem uma altura inicial. E aí, essa pedra é lançada para cima, ela vai perdendo velocidade, vai perdendo velocidade, vai perdendo velocidade, até um tempo que ela para. Então, aqui a gente diz que ela tem uma altura máxima. Depois que acontece isso, o que a pedra faz? Pedra, objeto, enfim, o que ela começa a fazer? Ela começa a cair. E aí começa a adquirir velocidade, adquirir velocidade, adquirir velocidade. Então, veja, num primeiro momento, quando eu lanço para cima, é uma situação. Quando o objeto parar e começar a descer, eu vou ter a mesma situação da queda livre. Então esse movimento ele é feito em duas partes, uma que sobe e outra que desce. Essa que desce é exatamente analisada como a gente tinha feito na aula anterior, na parte 1. Tranquilo? Então essa que é a ideia. Então a gente vai analisar inicialmente a parte de subida. E aqui para finalizar aqui, com relação ao meu desenho, eu tenho meu referencial, que eu vou adotar o mesmo referencial anteriormente feito, e eu também tenho a aceleração gravitacional com sentido oposto ao crescimento da minha altura. Duas perguntas que eu faço para ti. Uma pergunta eu vou fazer agora e a outra eu faço depois. Então eu pergunto, qual é a velocidade no ponto mais alto? Ou seja, qual é a velocidade nesse ponto aqui, ó, quando eu tiver a altura máxima? Eu meio que já dei a resposta para vocês, né? Mas vamos ver se vocês conseguiram entender a ideia. Então, a pedra é lançada com uma velocidade, ela vai diminuindo a velocidade, até que para. Logo, se o objeto para, é porque a velocidade é igual a zero. E depois ela volta a cair, caindo, 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 caindo e caindo. Quando chegar nessa altura aqui, h0, eu pergunto, qual é essa velocidade? Essa é a segunda pergunta. Aqui era um ponto de interrogação. Qual é essa velocidade? É a mesma com que o objeto foi lançado. Então, quando o objeto estiver na mesma altura com qual ele foi lançado, ele vai adquirir a mesma velocidade na volta. Então, essa velocidade aqui, ó, também é v0. E aí a gente vai ver várias coisas com relação a esses dois conceitos. Então, a velocidade com que ele chega aqui em h0 é a mesma com que ele sai. A velocidade na altura máxima é zero. E aí eu pergunto para vocês, qual é essa altura máxima? Como é que eu descubro essa altura máxima? Como eu não tenho tempo envolvido nesse movimento, eu vou utilizar a Torricelli. Então eu tenho velocidade final ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do meu espaço, meu deslocamento. Então olha só, como a minha velocidade final no ponto mais alto é zero, isso eu já tinha respondido, então isso aqui é zero. Velocidade inicial eu não sei, pode ser qualquer uma, então eu vou deixar aqui V0. A aceleração é menos g, né, porque eles têm sentido contrário ao meu referencial. E ΔS seria essa diferença de altura aqui que eu vou mostrar para vocês. Então veja, eu vou reorganizar. Então eu tenho 0 igual v ao quadrado menos 2 vezes g vezes ΔS.
que eu fiz aqui? Joguei V0 ao quadrado para o outro lado e depois passei o 2G dividindo. Onde é que ficou os menos aqui? Os menos acabam sumindo, né? Porque esse cara vai para lá como negativo, negativo tem desse lado e negativo tem desse lado. Então acaba que eu simplifico os sinais de menos. E isso vai ser igual ao meu deslocamento, tá aqui. Meu deslocamento é minha posição final menos minha posição inicial. Tá aqui. Vou isolar essa variável jogando esse H0 para o outro lado. Então eu tenho H máximo é igual a H0 mais velocidade ao quadrado sobre 2G. Repara que se esse H0 eu considerar como se fosse meu chão, então, por exemplo, aqui, se a pessoa, imagina, para supor, imagina que a pessoa tenha 1,80 m, só isso daqui teria 1,20 m, mas, enfim, eu consideraria que isso é zero para poder simplificar aqui a minha expressão. Isso é uma situação. Se H0 é igual a zero, então a pedra é lançada do chão. Só uma hipótese também. Depende do teu problema que tu vai resolver isso daqui. Então tá. Depois que eu sei a altura máxima, eu posso também determinar o tempo de subida, que é o tempo que ele sai da minha posição H0 e chega na minha posição máxima, e o meu tempo de descida, que é quando ele chega no ponto mais alto e começa a descer. Então veja, o tempo de subida, eu vou chamar de TS, é igual ao tempo de descida. Isso daqui é um conceito. O tempo que a pedra vai demorar para chegar no ponto mais alto é igual ao tempo que ela vai sair do ponto mais alto e chegar no ponto mais baixo. Então, pegando a expressão da velocidade, eu tenho que V final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Bom, minha velocidade no ponto mais alto é zero. Minha velocidade inicial é V0, módulo de V0. Mais, só que agora aqui vai ficar menos porque a minha aceleração é menos g, multiplicado pelo tempo. Que tempo agora é esse? O tempo de subida, porque eu só estou analisando essa situação aqui, a subida. Então, reorganizando e isolando a variável TS, eu tenho que TS é V0 dividido por G. O que acontece quando tu olha para essa expressão número 2 aqui, ó? É o seguinte, o meu cameraman me olhou também, estava ali viajando no celular, me olhou, estava prestando atenção na aula. Então, olha só, TS, que é o tempo de subida, depende basicamente da velocidade com que tu lança o teu objeto. Opa, meu Deus, o que eu fiz aqui? Ixi. Eu quero voltar naquela tela ali. Isso, obrigado. E depois tu consegue cortar isso aqui? Consigo. Tá, show. Então, olha só. TS, que é o tempo de subida, é a velocidade inicial dividido por G. G é a aceleração gravitacional, isso aqui é uma constante. 10 metros por segundo, não muda. Então, basicamente, meu tempo de subida, que é o tempo que vai demorar para a pedra vir daqui até no ponto mais alto, depende basicamente de V0. Então, quanto maior for essa velocidade de saída, mais alto ele vai chegar. Logo, mais tempo ele vai demorar para atingir a minha altura máxima. É isso que essa expressão quer dizer. Por isso que eu não coloquei número, porque o importante é entender a variável que está envolvida no cenário que eu estou analisando. Então, se eu sei que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, então o tempo total, que seria o tempo que ele sai daqui, chega no ponto mais alto e volta, é igual ao tempo de subida mais o tempo de descida. Tranquilo até aí? Então, isso daqui basicamente é o que envolve lançamento vertical. Ele não é difícil, só tem que parar e analisar com calma, estudar um pouquinho, ler, tentar rever isso que eu falei para poder analisar. Então,
tudo que está envolvido aqui é de maneira genérica, eu não estou envolvendo números, mas tu tem que prestar atenção nas variáveis que estão sendo envolvidas aqui na expressão. Então aqui um exemplo para você entender. Do alto de uma torre a uma altura de 35 metros em relação ao solo, está aqui ó, o meu desenho inicial desse problema, um corpo é lançado verticalmente para cima, com velocidade inicial de 30 metros por segundo. Então a velocidade inicial desse objeto aqui em módulo é 30 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, olha, do alto de uma torre, então H0 é 35 metros, velocidade inicial é 30, despreze tal. Então, o problema é saber o instante, o tempo desde o instante de lançamento, T0, até que o corpo atinge o ponto mais alto. Então, o objeto é lançado, chegou aqui, ele para e aí ele iria começar a descer. Quanto tempo demorou para isso? É isso que o problema quer saber. E depois, a altura máxima atingida pelo corpo em relação ao solo. Então, veja, o corpo começou a subir, chegou no ponto mais alto, ele vai parar e depois ele ia começar a descer. Daqui do ponto mais alto até o solo, quantos metros deu? Então aqui eu refiz toda a situação problema. Então eu tenho a torre, eu tenho esse meu objeto sendo lançado para cima, ele sai com uma velocidade, ele perde velocidade até que ele chega no ponto mais alto. No ponto mais alto, a velocidade do ponto mais alto é igual a 0. Eu acho que esse cachorro vai aparecer na gravação. E depois ele começa a descer do ponto mais alto, ele vem e chega no H0. Então é só uma brincadeira aqui, o problema nem fala sobre isso, mas só tratei a mais. Então essa velocidade com que ele chega aqui de novo em H0 é a mesma com que ele saiu. Então, da letra A, eu tenho a expressão da função horária da velocidade, porque eu consigo relacionar a velocidade final e consigo relacionar o tempo de subida, que é o que o problema quer. Então, minha velocidade final é 0, minha velocidade inicial ele deu, a minha aceleração é menos g, que ele também deu, e daqui ele quer saber TS. Então, fazendo uma isolação de variável, que eu quero saber TS, eu passo V0 para o outro lado e depois passo dividindo G. Então, 30 metros por segundo, que é V0, dividido por 10 metros por segundo ao quadrado, vai cortar M com M, um S com S, vai sobrar um S que vai lá para cima. 30 dividido por 10 deu 3 segundos. 3 segundos é o tempo que ele leva para sair daqui e chegar no ponto mais alto. Isso daqui é clássico, tá? Isso aqui é clássico dos problemas de lançamento vertical. Não adianta, batata. Querer saber o tempo de subida. Depois ele quer saber a altura máxima aqui. Então aí eu tenho que olhar para a expressão da posição em relação ao tempo. E aí eu escrevi aqui S igual a S0 mais E0t mais 1 meio de AT quadrado. Então, quem é S final? S final é a altura máxima. Quem é S inicial? É a altura inicial, que é a altura da minha torre, que foi lançado do alto da torre. Minha velocidade inicial, ok, o problema dá. Meu tempo de subida, o problema também dá, que é o TS. Tá aqui. A aceleração é menos g e t é o ts também, ts ao quadrado. Tudo eu tenho. A única coisa que eu não tenho é a altura máxima, que era o que o problema quer saber. Reorganizei escrevendo aqui embaixo. H máximo igual a H0 mais E0 ts mais 1 meio de g ts ao quadrado. Substituindo os valores que eu tenho, se eu não errei nada aqui nas contas, eu chego aos incríveis valores de 80 metros. Então essa é a altura máxima com que eu chego
Aqui. Eu analisei aqui nesse caso, eu analisei o problema por inteiro. Podia ter separado em duas partes aqui, analisado só aquele trecho que ele sobe, como se fosse o H0 chão, e depois acrescenta mais 35. Mas isso é a gosto do freguês, como tu vai se sentir melhor resolvendo o problema. Aqui eu já resolvo direto. Então esse é um exemplo para a gente finalizar nossa aula, nossa aula 2, né, que seria a parte 2 desses nossos conjuntos de 3 aulas. Fiquem à vontade para me perguntarem por WhatsApp tudo que ficar com dúvida, porque às vezes a gente está assistindo vídeo e não consegue interagir com o professor. Então, está assistindo vídeo, pausa no tempo que tu viu ali que ficou com dúvida, anota a pergunta do ladinho e quando tiver contato comigo, faz a pergunta. Eu vou estar à disposição para vocês o tempo todo. Beleza? Um abraço. Até depois, hein?